Seja muito bem-vindo ao podcast 4 Pontos. Nesse podcast, a gente te conta tudo somente em 4 pontinhos. Esse grupo é constituído por 4 garotas: Júlia, eu, Lavínia, Mariana e Maria Fernanda. E o tema de hoje é Griots e as tradições africanas. Griot são os homens e griote são as mulheres. Essas pessoas vivem na África Ocidental. Elas têm uma crença a preservar, que é transmitir os conhecimentos, canções e mitos do seu povo para as gerações futuras, passando assim de geração em geração. Os griots são classificados em 2 partes, músicos e contadores de história. Eles são considerados grandes sábios e respeitados na sua comunidade. Eu sou a Lavínia Mineiro e eu vou falar sobre as culturas africanas. As culturas africanas tiveram grande influência na formação cultural brasileira e a diversidade de origem dos africanos escravizados no Brasil reflete diretamente a variedade de povos existentes na África. A maior parte dessas populações eram de origem bantus, nagôs e gegês, hauaças e malês. Muitos são os aspectos culturais que sofreram influência africana no país. Entretanto, podemos destacar o candomblé, religião afro-brasileira baseada no culto aos orixás da qual surge a Umbanda. A capoeira, uma dança-luta praticada pelos antigos escravos criadas no Brasil. A culinária, com vários temperos e pratos típicos como o vatapá, o caruru e o acarajé. Na área musical, os ritmos africanos estão em quase todos os estilos brasileiros: machixe, samba, choro, bossa nova. Na dança, o samba é a expressão maior da cultura afrodescendente. Meu nome é Mariana Miranda, sou do primeiro D e eu vim falar o que esses acontecimentos refletem na nossa sociedade. São exemplos culinários da influência africana, o vatapá, acarajé, pamonha, mugunza, caruru, quiabo e chuchu. Temperos também foram trazidos da África, como pimentas, o leite de coco e o azeite dendê. No aspecto religioso, os africanos buscaram sempre manter suas tradições de acordo com os locais de onde haviam saído do continente africano. Entretanto, a necessidade de aderirem ao catolicismo levou diversos grupos de africanos a misturar as religiões do continente africano com o cristianismo europeu, processo conhecido como sincretismo religioso. São exemplos de participação religiosa africana: o candomblé, a ubanda, a quimbanda e o catimbó. A prática da capoeira também é uma influência cultural africana. O samba, afoxé, maracatu, congada, lundo e capoeira são exemplos da influência africana na música brasileira que permanecem até os dias atuais de hoje. A música popular urbana no Brasil imperial teve nos escravos que trabalhavam como barbeiros em Salvador e Rio de Janeiro, uma de suas mais ricas expressões. Instrumentos como tambor, atabaque, cuíca, alguns tipos de flauta, marimba e berimbau também são heranças africanas que constituem parte da cultura brasileira. Cantos como o jongo ou danças como a umbigada são também elementos culturais provenientes dos africanos. Meu nome é Maria Fernanda e eu vou falar sobre as tradições, curiosidades, mitos e verdades sobre a cultura africana. Eu vou começar pelas tradições e pelas curiosidades e eu selecionei 2 coisas que eu achei importante quando eu estava pesquisando, que é a música e a dança. E eu vou começar pela música. A música tradicional africana é executada em grupo, em alguns casos para fins rituais. Em muitas línguas africanas, o tom dá um significado particular ao que é dito. Portanto, tanto o canto quanto a música com instrumentos podem transmitir significados além das palavras. A dança. Os dançarinos africanos geralmente incluem o uso da máscara, fantasia e pintura corporal. Nas culturas africanas, a dança está sempre associada à música. Também pode ter uma função ritual. Nesses casos, os dançarinos incluem máscaras, fantasias, pintura corporal e muitos outros recursos visuais para transmitir um sentimento ou para representar um evento mitológico. Bom, agora eu vou falar sobre os mitos e as verdades sobre a cultura africana. Eu vou começar pelas verdades e eu selecionei tanto as verdades quanto os mitos por tópicos. Eu selecionei 2 verdades e 2 mentiras, 2 mitos. E eu vou começar pelas verdades. O primeiro tópico que eu selecionei foi o idioma francês. O idioma francês é o idioma mais falado no continente. São tantos africanos que falam a língua que a África possui um índice de fala francês maior que da própria França. Isso acontece porque o território africano foi colonizado pelos franceses.
Segundo tópico: estilo de vida rudimentar. Alguns povos encontrados na África vivem de forma rudimentar, semelhante aos antigos homens das cavernas. Pescar e caçar o próprio alimento, fazer fogo com pedras e gravetos e entre outras, são atividades comuns nas culturas desses povos. Mitos. Primeiro tópico: a África não possui apenas um idioma. Ninguém fala africano, assim como não existe um idioma chamado europeu ou asiático. Na verdade, existem 2.000 línguas faladas na África. Último tópico: a África não está atormentada pela doença, pobreza ou guerra. A África é muitas vezes pintada como sendo um lugar de desgraça e de tristeza, mas em grande parte da África estão florestando perspectivas brilhantes.